Querido fã da nossa categoria preferida, tudo bem com você? Com este vídeo eu dou início a uma série de spin-offs da nossa mágica realidade paralela em que o Senna não os deixou em Imola 94. Cada spin-off terá a mesma pegada de uma resenha normal pós-corrida, daquelas que posto logo depois de uma corrida da Fórmula 1, e agora retratando com mais detalhes as corridas do nosso mágico Flash Sideway. Nesse vídeo iremos ver os detalhes do GP de Mônaco de 94 da nossa realidade Sideway. Vem comigo! Mas antes, como de costume te peço, que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então prepara a pipoca e guaraná e vamos nessa, pessoal! Depois de ter saído zerado de Imola, Ayrton Senna chegou a Mônaco com uma pressão colossal nas costas. Ele precisava com grande urgência de uma vitória, e justo a vitória de Imola, circuito em que ele era favorito, havia escapado de suas mãos. Em Mônaco, as características da pista não eram apropriadas para Williams, mas a equipe inglesa, em resposta à urgência por tomar uma decisão para voltar para o campeonato, antecipou o lançamento do FW16B. A expectativa era de que com um carro novo, Senna tivesse mais chances de vencer em Mônaco. No treino oficial, em virtude da incerteza em relação ao Williams, Schumacher começou como favorito à pole e ele manteve o favoritismo até a última tentativa de Senna de volta rápida. No primeiro setor, entre a reta de chegada e o hairpin, o brasileiro foi 76 milésimos mais lento do que o alemão. Entretanto, no setor entre a baixa Mirabeau e o final do túnel, ele voou e aumentou bastante as chances de pole position, bastante que fizesse um bom terceiro setor. E no final do treino ele acabou alcançando um tempo 12 milésimos mais rápido do que o do alemão, e assegurou a sua pole 66 na carreira. No entanto, ele sabia que de nada adiantaria aquela pole se ele não assegurasse a vitória no dia seguinte. Será que finalmente ele iria começar o campeonato de 94? Na largada da corrida, Schumacher tomou a ponta antes da Sandevaux e Senna teve que frear forte para não bater no alemão. Atrás dos dois, Hakkinen foi acertado por Hill e estes dois pilotos acabaram abandonando a prova. Na primeira volta, Senna manteve-se próximo ao alemão, como estamos vendo aí nesse frame que mostra o oeste da piscina do circuito de Monte Carlo. As voltas, no entanto, foram passando e o brasileiro começou a perder a proximidade com o alemão. Aquela perda de vantagem poderia ser explicada caso o carro de Senna estivesse com mais combustível do que o do alemão e o brasileiro fosse fazer apenas uma parada nos boxes, mas apenas o restante da corrida iria desvendar se isso era ou não era verdade. No final da 19ª volta, a vantagem do alemão era de aproximadamente 4,6 segundos. Na volta 23, os mecânicos da Williams se prepararam para receber Senna nos boxes, mas o brasileiro não entrou no pit lane. Uma volta depois, Schumacher parou nos boxes, enquanto Senna novamente passou direto sem entrar nos boxes. Aquele havia sido um blefe da equipe inglesa, e quando Schumacher e a Benetton se deram conta, a parada do alemão já havia sido feita, e a quantidade de combustível que havia sido colocada provavelmente exigiria mais uma parada. Senna só foi parar nos boxes na volta 36 da corrida. Ao voltar, o brasileiro novamente estava em segundo e em um ritmo um pouco mais lento, mas bastava não ficar longe do alemão para que a estratégia da Williams surtisse resultado. E depois que o alemão fez a sua segunda parada na volta 51, ele voltou bem pouco atrás de Senna. O brasileiro fez uma trajetória defensiva parecida com a que ele havia feito 2 anos antes, quase sempre mantendo o carro no meio da reta para impedir qualquer tentativa de ultrapassagem de seu rival. E ele precisou aplicar a estratégia apenas por algumas voltas. À medida em que os carros foram ficando mais leves, os tempos de volta foram melhorando e Senna conseguiu abrir uma vantagem segura de 3,9 segundos para o alemão. E ao receber a bandeira quadriculada, Senna começava sua árdua tarefa de voltar para a disputa pelo campeonato. Era a 7ª vitória do brasileiro no Principado, a sua 42ª na carreira e a 6ª consecutiva no circuito de rua. Desde 87, exceto por 88, Mônaco só via um mesmo piloto vencer aquela corrida. E repetindo o gesto de todas as suas outras vitórias no Principado, o brasileiro pegou a bandeira brasileira e ergueu com o mesmo orgulho de sempre. A caminhada para se recuperar no campeonato continuaria sendo extremamente árdua, mas pelo menos ele começava a mitigar a desvantagem em relação ao seu rival.
Schumacher liderava o campeonato com 36 pontos, seguido de Senna com 10 pontos, Berger com 9 e assim por diante. A próxima parada seria o GP da Espanha e eu mal posso esperar para compartilhar contigo a resenha da próxima corrida. Se você tem ao menos um grande amigo que é fã do Senna, não deixe de compartilhar com ele este vídeo, porque aqui no Beats em Alta Velocidade, as manhãs de domingo continuam sendo felizes, pessoal! É isso aí, meu amigo, espero que você tenha curtido essa resenha e se você for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Abraço forte, pessoal, e nos vemos na resenha do GP da Espanha do ano Cider de 1994.